Vamos orar, pessoal, entregando esse tempo a Deus? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por esse dia. Eu sou grato, Pai, porque a nossa liberdade de estudar, ela é um privilégio, Deus, que muitos não têm. O Senhor sabe, Deus, que nós somos limitados, mas nós queremos dar o nosso melhor, Pai, para aprender. Mas nos ajude, Deus, para que esse aprendizado não seja apenas teoria, mas que seja prático para nós e que nós possamos, ó Deus, usar todo o conhecimento para poder te servir melhor, para poder viver melhor e também, Senhor, para que a gente possa alcançar outras pessoas também. Eu quero, Pai, pedir, nos ajude nesse sentido e faça dessa aula um momento de lapidar a nossa vida e o nosso caráter. Essa, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, cosmovisão e cosmovisão cristã é o tema da nossa aula, o nosso olhar para a vida. Nós estamos estudando nesses últimos dias sobre a realidade do nosso mundo. Nós falamos sobre criação, falamos sobre o modo como Deus fez tudo, falamos sobre o plano de Deus nesse mundo criado e nas últimas aulas nós estamos falando sobre o mundo espiritual. Bem, ao invés de eu ficar falando muito, vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 17 e nós vamos ler um texto e ele por si só já vai abrir um leque de perguntas e de troca de ideias. Evangelho de Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, nós vamos ler o versículo 14, 17, 14. Capítulo 17, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, se compadece do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, e muitas vezes ele cai no fogo e muitas outras na água. Eu apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus então exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando sofrerei por vocês? Trazei-me aqui o menino. E Jesus, repreendendo o demônio, este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? E ele então lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta, esse tipo de poder do mal, não se espere senão com jejum e oração. Sabe, igreja, esse texto, ele é curioso. Mesmo que o Evangelho de Mateus, ele não seja cronológico, ele não tenha uma preocupação de narrar fatos na ordem em que aconteceram. O que Mateus narra, o evangelista Lucas também narra. Eu tenho falado isso. Quando você quiser ler um evangelho que tem uma sequência mais clara, leia Lucas. Lucas, ele narra com ordem melhor. E esse momento aqui foi o momento em que Jesus Cristo tomou consigo os apóstolos Pedro, João e Tiago, e Jesus sobe com eles até um monte específico. E naquele monte, Jesus passou por uma experiência sobrenatural. Apareceram dois seres celestiais ao lado de Jesus, que Pedro, João e Tiago identificaram como Moisés e Elias, e uma voz do céu falou, autenticando a pessoa de Jesus. O próprio Deus Pai disse: esse é meu filho amado, ouçam a ele, eu tenho prazer nele, deem crédito para ele. Então, foi uma experiência privada, uma experiência que apenas 3 dos 12 apóstolos experimentaram. E quando eles estavam ali, parece que
simultaneamente, os outros 9 apóstolos estavam fazendo o trabalho de Jesus. Provavelmente eles estavam andando de cidade em cidade, acompanhando pessoas os procurando para que eles orassem, para que eles operassem alguma coisa, necessária, talvez uma cura, talvez provendo alimento, talvez libertação espiritual. Mas eles não conseguiram. Então Jesus Cristo, quando chega, ele desce daquele monte e chega ali naquele lugar. Jesus e os seus 3 discípulos mais próximos, eles são automaticamente procurados por um homem que diz: por favor, mestre, tem misericórdia do meu filho. Ele passa por uns episódios que eu não compreendo bem, e ele sofre muito. O menino passa por umas coisas muito estranhas. Eu trouxe para os seus discípulos e eles não conseguiram operar então a libertação. E Jesus então diz: olha, até quando? Até quando eu vou estar com vocês? Até quando vocês vão encontrar em mim esse socorro toda hora? Irmãos, eu falei isso semana passada. Nós, quando lemos a Bíblia, não houve em nenhuma época da igreja um levante tão grande, vamos dizer, espiritualmente falando, em uma batalha contra Deus e contra Cristo. Quando a gente está lendo e pesquisando um pouquinho, a gente vê que Satanás e seus demônios, eles se manifestaram com muita frequência, com muita ousadia, naqueles dias em que Jesus estava presente. Nós não vemos tantos episódios no Antigo Testamento, não vemos tanto depois da morte de Cristo. Eu não estou dizendo que não acontece, irmãos, acontece. Aconteceu, acontece e acontecerá. Mas parece que o volume e a quantidade nos dias de Cristo era surpreendente, e o tempo todo Jesus estava lidando com aquilo, e ele então diz: até quando eu vou ficar com vocês? Eu estou sempre sofrendo as dores de vocês, e vocês encontram em mim um grande socorro, mas eu não vou estar para sempre. Então Jesus Cristo, ele já queria dizer assim: vocês precisam aprender a andar com as próprias pernas, porque eu não vou estar aqui sempre. Não vai ser sempre que vocês vão ter essa oportunidade. Os discípulos vão ter que fazer esse trabalho, e essa geração incrédula e maligna vai ter que aprender o caminho da fé. Olha como que Jesus Cristo começa a mostrar para eles que eles eram incrédulos, eles viviam uma vida de incoerência, mas eles sempre encontravam em Jesus um socorro. Mas ele diz: vocês precisam ter fé. Vocês precisam viver uma vida de relacionamento com Deus. Vocês vão ter que ser os agentes dessa nova forma de vida, porque eu não vou estar aqui sempre em corpo. Então Jesus expele aquele demônio, e os discípulos ficam admirados, porque eles não foram capazes. E Jesus então diz para eles: olha, algumas entidades contra as quais vocês militam, elas são poderosas, e vocês vão ter que ter consagração, oração, e ter realmente vamos dizer, um preparo espiritual para lidar contra isso, porque não vai ser fácil. Então, os discípulos tiveram aquela experiência. Isso aqui aconteceu nesse momento. Pouco tempo depois, se nós lermos o Evangelho de Lucas, nós vamos observar que pouco tempo depois, Jesus pegou os seus discípulos, os dividiu e disse: vocês vão até outras cidades, e lá vocês vão pregar o Evangelho e vão fazer a minha obra. E eu disse isso semana passada. Os discípulos voltaram alegres porque eles pregaram o Evangelho, e até mesmo os demônios estavam se submetendo a eles. E Jesus disse: olha, vocês estão felizes por isso? Bem, isso não é motivo de felicidade. Vocês deveriam estar mais felizes, não porque os demônios se submetem ao poder que vocês têm quando falam em meu nome, mas vocês devem ficar felizes porque o nome de vocês está escrito nos céus. Isso é motivo de alegria. Então observem, no capítulo 9 de Lucas, eles têm uma experiência de fracasso. A partir do capítulo 10, eles têm algumas experiências de vitória. Mas Jesus Cristo, no resumo de tudo, quer dizer: algumas batalhas que vocês vão travar,
elas não são vencidas facilmente. Meus irmãos, esse texto ele narra para nós algo que nós podemos experimentar. Experimentar ocasiões de batalhas espirituais que facilmente ou rapidamente nós podemos vencer. Mas imagine que nós somos Filipe, imagine que nós somos André, Natanael, que nós somos Simão, Zelote, que nós somos Judas. Imagine que nós estamos ali juntos trabalhando e que nós somos convocados a fazer um trabalho de libertação espiritual. Vamos pensar assim. E a gente fala, em nome de Jesus, você vai ter que sair dessa pessoa. E aquilo não acontece. Já imaginou que experiência dramática? Bem, Jesus disse, vocês vão ter que se consagrar mais. Vocês vão ter que ter mais fé. Vocês vão ter que realmente estar mais preparado para lidar com isso. Mas aqui eu abro um parênteses, irmãos. Isso pode gerar dois problemas. O problema do despreparo, o problema de viver uma vida desconectada de Jesus e simplesmente querer usar a autoridade de alguém a quem nós não temos conhecido no dia a dia. E mais ou menos assim, nós não vivemos conectados com Cristo, não experimentamos o poder de Cristo, não vivemos sob a autoridade de Cristo, e em um dado momento nós estamos falando de mundo espiritual, então vou focar nesse lado de libertação espiritual. A gente chega lá e fala, olha, na autoridade de Jesus você vai ser livre. Bem, talvez, irmãos, aqui não vai acontecer, talvez não vai. O nome de Cristo tem autoridade, mas como eu falei alguns dias para trás, não é uma senha mágica, não é uma palavra mágica do tipo assim, eu sei a palavra correta, tipo senha de grupo secreto, que você chega lá e fala a senha e alguém abre a porta para você ou alguma coisa acontece. Não é isso. A prova disso está lá no livro de Atos. Alguns exorcistas ambulantes, por exemplo, eles estavam vendo o que os apóstolos faziam e eles viram uma pessoa que estava passando por um problema de possessão e eles falam, então, na autoridade do Jesus a quem Paulo prega, eu te mando embora. Bem, olha só, eles sabiam que era no nome de Jesus, mas não era um Jesus em quem eles tinham relacionamento, a respeito de quem eles não tinham interação. Eles sabiam a senha secreta, que não é secreta, mas eles não tinham a autoridade desse Jesus, eles não tinham relacionamento com esse Jesus. Eles falaram a palavra correta, mas eles não tinham vida com Cristo. Então, irmãos, é aí um fato. A gente pode viver pensando assim, não, eu sei que na autoridade de Jesus, todo governo espiritual do mal vai se submeter. As portas do inferno não prevalecem. Jesus Cristo já efetivou a vitória sobre todo poder e domínio, irmãos. É um fato óbvio. Mas a grande questão é, será que nós temos a autoridade nos dada por Cristo para fazer isso com ousadia? Esse é o primeiro aspecto. Outro aspecto que também é relevante é que a falta de preparo é um problema. O outro lado pode ser a gente achar que tem a ver com o que eu sou ou com o que eu faço. É o segundo problema. É pensar assim, mas eu oro muito, eu jejuo muito, eu vou botar um adesivo no meu carro que eu sou um expulsador de demônio, que eu sou o terror. Onde eu chegar, o demônio vai cair, porque eu sou muito bruto. E aí, a gente entra no segundo erro, que é o erro de pensar que tem a ver comigo. E não tem a ver comigo. Irmãos, esse é o problema da igreja. Tipo assim, eu prego muito, eu tenho muita unção, eu falo bem demais, eu oro demais, eu leio a Bíblia demais, mas ele toca demais, ele ora e o demônio cai mesmo, ele impõe a mão e a pessoa é curada. Aí tudo começa assim, você olha, tem muito eu na história, sabe? Muito eu, muito eu, muito eu. Tudo assim, irmãos, a igreja está impregnada das duas coisas. Ela está impregnada de despreparo, mas ela está impregnada de muito eu, sabe? Então, a gente ouve muito isso. Os cristãos que não estão vivendo na autoridade de Cristo,
e que têm medo de lidar com essas coisas, ou que se sentem totalmente despreparados. Porque, irmãos, quando eu digo isso, quem ainda não teve uma experiência de ver um caso onde a ação do maligno é tão extrema, por quê? Tentação nós passamos todo dia, você e eu. Opressão nós passamos com frequência, mas um caso de possessão, algo crítico, vergonhoso, algo que, vamos dizer, envergonha a imagem criada por Deus no homem, né? É uma coisa bem feia. Alguém que nunca teve essa experiência, quando vir algo daquilo acontecendo, vai ficar pasmado, porque é feio, é assustador, é frustrante, é um negócio ruim. Então, aquilo é uma coisa que traz assim uma sensação de, nossa, de surpresa, de tristeza, e quem sabe até de medo. Quem sabe até de medo. Imagina, irmãos, talvez medo, a gente não tem que, vamos ser honestos, uma pessoa que não compreende aquilo, ela pode, dar no pé rapidinho, caçar a porta aqui lateral e ir lá para a rua, né? E é isso que acontece, e pode acontecer. Então, veja, despreparo. Quando nós não nos vemos dotados por Cristo daquilo que é necessário para combater aquilo ali, a gente está despreparado mesmo. Mas o outro lado da moeda é começar a achar que tem muito a ver com a gente. Irmãos, cuidado com essas duas coisas. Não é na minha autoridade. Sem a autoridade de Cristo, eu posso jejuar, eu posso orar, eu posso me flagelar, eu posso fazer abstinência total de tudo a vida inteira, eu posso ficar debaixo de uma árvore meditando a vida inteira. Se não for no nome de Cristo, o eu não tem nada a ver. Então, são dois elementos necessários. Por que estou falando disso? Porque, irmãos, a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne.